Bom dia, pessoal. Pessoal, resolvi fazer um vídeo aqui bem caseiro para ajudar aquelas pessoas que ainda estão com dificuldade de fazer uma montagem do seu primeiro aquário. Então, para que o vídeo seja bem curto, né, bem rápido, não liga não que a iluminação está muito ruim, que ele está bem caseiro, estou até com o meu aquário no fundo aqui apagado ainda, no horário dele acender. Você quer montar o seu primeiro aquário agora, você tem que ter aquela ideia de que a coisa mais importante do aquário é a montagem. Então essa montagem precisa ser bem feita para que você não fique refazendo essa montagem e gastando dinheiro. Então eu vou falar aqui de forma genérica, né, porque tem aquários de 10 litros, 15 litros, 100 litros, 300 litros, e aquários imensos, mas geralmente quem começa lá com seu aquário pequeno, geralmente um betazinho, alguns tetras, né? Ou às vezes alguém já quer se aventurar para um aquário maior aí dos 150, 200 litros. Mas basicamente é isso aí que eu vou falar, tá? Então o que você precisa? Você precisa do aquário, né? Nas dimensões que você acha com a litragem legal, que eu aconselho um aquário pelo menos de 30 litros. Um aquário de 30 litros. Por quê? Quanto maior o aquário, mais fácil é de você cuidar desse aquário. E quanto menor, mais difícil é você cuidar desse aquário, até para os equipamentos. Porque quando o aquário é muito pequeno, é difícil até de você achar um equipamento para esse aquário. Então, o aquário na faixa dos 30 litros para cima, né, de uma altura superior a 35 centímetros, você já consegue achar equipamentos bons para colocar nesse aquário. E equipamentos bons significa vida longa para os seus peixes e água cristalina. Bom? Então você precisa de um aquário aí de uns 30 litros, 35 litros. Recomendo sempre de 30 centímetros para cima, e eu vou dizer por quê. Esse é o aquário ideal aí para você começar com um aquário pequeno, ok? Para esse aquário você vai precisar de iluminação. Então, as iluminações de LED que vendem comercialmente, elas têm tamanhos na faixa de 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, 80 centímetros, 120 centímetros. Então, quando você pensar no aquário, você pensa num aquário de pelo menos 30 de altura, 35 que eu recomendo, e 20, 40, 60, né? Você já procura ver qual é a luminária que você quer colocar e se essa luminária vai encaixar, porque tem luminária que ela consegue abrir e tem luminária que é fixa. Então, se você compra de 20, só vai dar no aquário de 20. Se você compra de 40, só vai dar no aquário de 40, ok? Então, é importante esse padrão aí de tamanho. Então você vai precisar de uma luminária. A luminária hoje é LED. Hoje todo mundo usa luminárias de LED. Por quê? As luminárias comerciais de LED, elas são mais duráveis e com melhor iluminação. Eu aconselho sempre comprar uma luminária comercial, porque pode-se fazer luminária, mas é para quem tem experiência e nem sempre a luminária vai atender as necessidades do seu peixe, talvez até de uma plantinha que você queira colocar lá na frente. Então você tem um aquário luminária, você vai precisar de um termostato. O que é um termostato? Termostato nada mais é do que um aquecedor que trabalha junto com um termostato, ou seja, ele desliga na temperatura que você quer que desligue e ele arma na temperatura que você quer que arme. Geralmente se faz uma média de 1 watts por litro, mas isso depende muito do termostato. Se for um termostato bom, essa medida está boa. Se não for, você dobra isso. Você bota 2 watts para cada litro. Então, por exemplo, você tem um aquário de 50 litros, coloca um termostato de 100. Porque o termostato maior, ele fica menos tempo ligado. Então, você também vai economizar luz. Então, também isso é importante. Então, você tem o aquário, você tem a luminária e você tem o termostato. Você vai precisar também de um filtro. Então, para começar, eu sei que eu não sou o dono da verdade, eu só estou dando aqui uma dica da forma como eu monto os meus aquários. E outras pessoas podem discordar, fiquem à vontade. Eu não gosto de filtro interno.
Não gosta. O filtro interno, principalmente em aquários pequenos, ele causa muita turbulência e isso vai chatear lá, vai incomodar a vida dos seus peixinhos, tá bom? Então procure sempre um filtro externo. Quando eu falei de altura do aquário, eu falei de altura pensando num filtro que eu gosto muito, que é o filtro da Samsung. Esse filtro que eu não lembro agora o nome todo, mas ele tem, se você digitar lá, filtro canister externo Samsung 801 ou 802 ou 803. Esse é o filtro que eu indico para quem gosta de filtro externo, que vai colocar pendurado no seu aquário. Então, a altura do seu aquário é importante. Por quê? Porque o filtro ele tem uma altura. Como ele fica preso no vidro, se ele for maior do que a altura do seu aquário, você não vai poder usar, porque ele vai apoiar no chão e ele não vai poder trabalhar corretamente. Então, quando você for comprar o seu filtro Samsung 801, 802 ou 803, você vai ter que ver a altura do seu aquário para ver se esse filtro vai caber no seu aquário, tá bom? Então você já tem o aquário, você já tem a luminária, você já tem o termostato e você já tem o filtro. Esse filtro, você lá dentro do filtro tem compartimentos que você vai colocar perlon, que vai fazer a filtragem mecânica. Você pode colocar carvão para fazer filtragem química e você vai colocar a parte mais importante do filtro, que são as mídias biológicas. Essas mídias biológicas, elas serão responsáveis pela degradação das gorduras, fezes, urina, de toda a matéria orgânica que vai prejudicar, que vai intoxicar os seus peixes. Então você vai colocar nesse filtro perlon na entrada da água, perlon, carvão ativado e as mídias biológicas. Essas mídias biológicas você pode encontrar marcas boas. Você tem a Matrix, você tem a Ciporax, você tem a Oceantec, e tem pequenas, tem grandes, e você vai encher o seu filtro o maior número de mídias possíveis que você colocar lá dentro, tá bom? Outra coisa, o seu filtro, quando você comprar, o ideal é que ele tenha 10 vezes o volume de água do seu aquário. Ou seja, se o seu aquário tem 50 litros, o ideal é que você compre um filtro de pelo menos 500 litros. Essa é a vazão que eu uso aqui. Eu uso até muito mais que isso, eu geralmente dobro essa vazão. Às vezes eu tenho aquário aqui por exemplo, eu tenho um aquário aqui de 300 litros, tenho uma bomba de 12 mil litros batendo. É claro que ela está regulada para menos por causa da queda d'água, mas eu sempre trabalho no máximo, nunca trabalho no mínimo, porque senão você fica um número limitado de peixe. Quando você botar um peixe maior, ou você tiver qualquer erro, o aquário sente e você perde seus animais. Então você já tem o filtro com as mídias biológicas. O que você vai fazer? Você vai encher o seu aquário, né, já com filtro, com a luminária, já com tudo lá, e vai ligar a bomba e deixar esse aquário ligado, batendo aí por pelo menos 30 dias, para que ele faça essa colonização de bactérias, tá bom? Você vai precisar ter também em casa um teste de pH, um teste de amônia e um teste de nitrito, para que você, dentro desses 30 dias, você possa verificar o nível de amônia, que ela vai subir no início, depois ela vai cair, e depois vai vir aumento do nitrito, e que ele vai zerar, e aí será quando você vai colocar os seus peixes. Ok? Eu não vou me alongar em falar outras coisas, eu só estou falando de montagem de aquário. Ficou faltando substrato. O substrato é aquele cascalhozinho, aquelas pedrinhas que eu coloco no fundo. Eu, para um pH neutro ou para ácido, eu coloco cascalho de rio número 0. Não é grande, não é pequeno. O número 00 é uma areia. Às vezes ela pode entrar no seu filtro e estragar o seu impeller. Então eu uso 00, uma gramologia maiorzinha, e os peixes não se machucam no fundo do aquário. A maior eu acho feia e ainda machuca os peixes. Então eu uso a 00. Como é que você vai saber a quantidade de cascalho que você tem que comprar para o seu aquário? Você vai pegar o comprimento do seu aquário, multiplicar pela profundidade
e multiplicar pela altura do cascalho que você quer, que geralmente a gente coloca em torno de 4, 5 centímetros. Então você vai, que eu quero 4 centímetros, eu coloco comprimento vezes profundidade, vezes altura, vezes os 4 centímetros, e divido por 1000. Vai dar a quantidade de quilos de cascalho que eu tenho que montar o meu aquário, ok? Então esse aí é o kit básico para você montar esse aquário, beleza? E daí, depois o pessoal pedindo aí, querendo, gostando desse vídeo, dá um likezinho nele, que eu vou postando depois falando sobre ciclagem, depois eu posso falar sobre filtros que eu recomendo, e a gente vai prosseguindo aí de acordo com os pedidos das pessoas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Visite nosso site lá, Aquarismo Sem Estresse, e dê um like no nosso vídeo para a gente continuar produzindo os outros. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus.